Aí esse creme de leite, por exemplo, para gente aqui seria os de caixinha ou é algum creme de leite especial? Tem que ser o creme de leite fresco, Ah, tá? tá. Fresco, ele tem 35% de gordura. Esse de caixinha não dá para considerar como creme de leite. Entendi. Esse não dá. Se você colocar esse, ele vai. Primeiro que os valores, os componentes dele é totalmente diferente do creme de leite fresco. Então isso já desbalancearia a receita, ia mudar toda a receita, né, que foi equilibrada. Fora o sabor também. Ele tem um sabor bem diferente. Então o creme de leite é o creme de leite fresco, tá? Com 35% de gordura, é o mais comum. E aí, muito bem-vindo e muito bem-vinda para você que é amante do gelato italiano artesanal. Estou aqui de novo, eu sou o Rafael Heliambrosin e hoje eu vou bater um papo com a Jucimara. A gente vai falar um pouquinho de gelato. Estou só esperando ela entrar, ela acabou de entrar na sala. Vamos lá. Jucimara, bom dia. Tá me ouvindo? Bom dia, sim, positivo. Bom dia, e aí, tudo bem? Graças a Deus. E você por aí, um prazer falar contigo. Ah, o prazer é meu. Tá tudo bem por aqui também, tirando o frio, que eu não sou um grande fã do frio, né? Mas tá tudo bem. Você fala de onde, Jucimara? Uberlândia, Minas Gerais. Ah, é verdade. Eu vi. Você preencheu uma ficha, né? Realmente, Uberlândia, eu tinha visto. Tinha esquecido disso. Uberlândia. E aí, o que, que, que eu posso te ajudar? Então, deixa eu te falar. Aqui, os meus enteados e esposos, eles já trabalharam com sorveteria há algum tempo atrás. E Tá. aí eles pararam, mas continuaram com a máquina, só que a máquina, acho que é umas antigas que funciona com álcool. Eu acho que Ah, você deve saber qual é o modelo. E quando foi esse ano, meu esposo disse, aqui em Uberlândia é bem quente, por sinal. Daí ele falou assim, aham. vamos voltar a trabalhar com... Vamos ver se os meninos querem abrir de novo, né? Mexer com a parte de sorvete, de picolé. Aí falou com os meninos, e aí a máquina precisava de umas reformas, ele reformou a máquina, belezinha. Aí Aham. também trocou o motor que tocava ela, era um bem mais antigo, aí a gente comprou um mais novo, que agora atinge uma temperatura negativa mais rápida e permanece por um tempo. Ele Ah, fez todo um sistema já para poder, na hora que atingir, ficar mantendo aquela temperatura. E aí a gente começou de novo a fabricar, mas no caso a gente só está fabricando picolés por enquanto. entendi. De uma forma assim bem artesanal mesmo, aquelas formas ainda que é um picolé mais grosso, tudo. E aí quando eu vi o seu curso foi naquelas partes do Google onde aparecem algumas mensagens, propagandas. Ah, Aí eu vi ali me interessei, eu falei assim, não, de repente eu posso tentar mais para frente a gente pode agregar essa parte junto aos picolés, né? Aí foi o que eu pensei. Aí eu fui, fiz aquele gratuito com você, aquelas aulas, anotei o ah, que eu achei interessante, né? E aí eu ainda mandei para minha enteada também, para eles, mas eu acho que eles não conseguiram fazer. Aí apareceu o questionário. Beleza, vamos tentar aqui, porque vou te ser sincera, eu não conheço assim, o gelato, só pelo que você falou ali, eu deu para entender que era uma coisa assim, diferente do tradicional sorvete que a gente fala aqui no Brasil, a textura, no caso, né? Pelo que você falou, vai ser bom, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas eu realmente, assim, eu não conheço, nunca experimentei um gelato mesmo, né? E aí entendi. o que eu pensei foi isso, de repente, mais para frente, a gente está agregando também, além do picolé, a gente está fazendo uma coisa assim diferenciada, assim como os picolés a gente procura fazer uma coisa diferenciada, eu pensei no gelato em ser uma coisa diferenciada para poder estar
colocando para o público, entendeu? Entendi. E aí, naquele curso gratuito, você não fez a receita, Não, não cheguei a fazer, a comprar os os produtos, ingredientes. os ingredientes, porque, inclusive, aqui tem uma loja que ela fornece, assim, produtos para sorveteria e padaria, no caso, né? Mas eu não cheguei a ver se lá teria os produtos necessários para estar fabricando, entendeu? Entendi. Que bom. Você pode me falar o nome dessa loja? Porque tem muita gente aí, às vezes, de Minas, que me pergunta onde comprar mais fácil. Assim eu tenho uma referência. Você sabe de Então, cabeça? aqui é a Sorpan. Provavelmente eles devem ter site também, né, que distribui. Eu penso que sim, porque Sorpan. aonde geralmente, por exemplo, tem algumas coisas que a gente costuma comprar também para picolé, deixa eu só um pouquinho. É da Polar. Eu não sei se você conhece. Polar. É a Polar, ela fica em Piracicaba. Ah, Porém, tá. mas ela entrega, assim, tem as regiões, né? E sempre tem entrega aqui para Minas, tudo. E a Polar trabalha muito com a linha também de para sorveterias e picolés. Então, acho que deva ter os produtos necessários. Entendi. Tá bom, obrigado. Eu anoto aqui porque sempre, poxa, pessoal tem dificuldade, porque são alguns ingredientes que quem não trabalha nem imagina que existe, né? E aí ficar em dúvida onde achar essas coisas. Apesar de eu ter uma lista de fornecedores dentro do curso, mas é sempre bom achar sempre que eu converso com alguém, alguém fala, pô, tem uma loja aqui perto de casa, eu anoto e aí eu sei, por exemplo, aí em Minas, Uberlândia, tem mais uma opção agora. Obrigado por ter passado. Não, imagina. E aí, aí eu vi que teria aquelas outras aulas suas, curso que seria pago, mas aí eu falei assim, no momento ainda não vai dar para investir nisso, porque a gente ainda está, tipo assim, começando. A gente tem, no caso, 2 freezers apenas agora, aí tem essa Entendi, máquina que eu te falei, mas é uma coisa assim, já pensando em abrir um pouco mais o leque, entendeu? entendi. E aí foi Essa, nisso que eu pensei. tá. Essa máquina que você tem, ela é uma máquina tipo própria para picolé ou dá para colocar ali os ingredientes e sair o gelato mesmo? Como que é essa máquina? Então, ela também é para fazer, no caso, o sorvete. Quer dizer, eu não sei se teria como colocar a pá e bater para fazer massa, vamos dizer Ah, assim. não, ótimo, então ótimo. Não é, meu bem? Peraí só um pouquinho. Tá bom, tá bom. A máquina dá para fazer, o modelo dela dá para fazer massa também, né? Dá. Ela tem a cuba. Ah, joia, então tudo bem. Aí, poxa, eu diria, vocês poderiam até experimentar tanto aquela receita daquele curso, o último curso eu acho que eu fiz de frutas vermelhas, né? Foi isso mesmo. Um Uhum. sorveto. Isso. Aqueles ali, tem outras receitas nas minhas redes sociais, tem algumas receitas, ou se você quiser alguma receita específica, eu posso te mandar pelo WhatsApp. Poxa, se tem a máquina, eu acho que seria legal vocês começando a fazer. Porque assim, aí a sua intenção seria mais ou menos que nem o picolé, né? Você ia deixar no congelador, num potinho ali fechado e Sim. vendendo, né? Uhum. Não, não é uma Isso. sorveteria. Não, não, não. Seria mesmo igual o picolé, entendeu? Uma opção a mais de sobremesas, no caso, de. Entendi. Poxa, porque tenho tanta gente que faz isso, que tem o freezer em casa ali, enche de gelato, faz vários potinhos, sabe? Tenho, sei lá, a quantidade, né? Pequeno, médio, grande. E Uhum. eles vendem assim. O pessoal vai, eles pegam no freezer ali, vende o potinho.
é uma coisa que eu, assim, fora os ingredientes, que eu não sei qual que vocês usam para o picolé, mas fora os ingredientes, não tem mais nada. Vamos falar que a grande dificuldade de todo mundo é uma máquina. E vocês têm a máquina, entendeu? Uhum. É só mesmo chegar nos ingredientes e aí começar a fazer, mostrar o público que vai lá comprar picolé. Poxa, faz um potinho de degustação, sabe? Pequenininho, experimentar. É uma boa também. Eu sei que quando a gente acrescenta, né, a gente tem um negócio e acrescenta um novo produto, tem custo, tem toda a parte de colocar, fazer o pessoal experimentar. Mas eu acho que isso você pode ir fazendo assim, pouquinho em pouquinho, sabe? Vai colocando ali, dando um gostinho. Porque não tem muita. Se você pegar a receita e reproduzir ali ponto a ponto, não tem erro. Depois, mais para frente, você fala, não, mas eu queria criar minha receita, eu queria alterar, porque tem muita coisa de região para região. Alguém gosta de um pouquinho mais doce, alguém gosta de um pouquinho mais de gordura. Então aí chega uma hora que você fala, não, eu queria criar minha receita, eu quero alterar. Aí precisa de mais, aí precisa do curso fechado, né, para entender certinho os parâmetros de balanceamento, como substituir. Aí tudo bem. Agora só você reproduzir a receita, colocar ali para começar a sentir a resposta dos clientes, eu acho que tá bem fácil para vocês, viu? Pô, tendo a Então, máquina, meu, isso é maravilhoso. Eu queria ter uma máquina dessa aqui em casa, grande, porque eu tenho a máquina pequena, né? A máquina caseira. eu vi aquela que você mostrou fazendo no Isso, último curso. que é aquela que eu faço aqui em casa, poxa, eu faço, apesar de eu ensinar, assim, de eu ter esse curso, eu gosto de mostrar bem o como é possível fazer dentro de casa, como não precisa ter uma estrutura gigantesca para fazer um gelato, entendeu? É possível fazer dentro de casa. E vocês têm aí já assim uma boa estrutura, tendo uma máquina dessa, é uma boa estrutura para começar. Eu tenho outras alunas lá de São Paulo, do interior de São Paulo, São Caetano, de Barbosa, elas têm essa máquina que não sei se é igual à sua, mas assim, é uma máquina já que faz 5 quilos, Uhum. entendeu? Poxa, uma produção de 5 quilos é uma boa produção para quem faz em casa para revender. Não é pouco. Então, eu acho que Então, seria, nossa, bem bacana para vocês começarem. aqui eu não sei assim quantos quilos que é, porque na realidade, desde que eu conheço eles, assim, eles só mexem mesmo com o picolé, né? Aí se perguntou o que que a gente usa. Por exemplo, no caso dos picolés de leite, nós usamos o leite em pó, a Uhum. água, glucose, acho que é glucose mesmo, e destrose? Não. Não, glucose. Aí nos de água tem o ácido cítrico que é colocado, mas tem um outro produto. E nós usamos o pós-sabor, só que além do pós-sabor, a gente utiliza, no caso, as polpas, né? No caso de Ah, uva, a gente coloca polpa de uva, polpa de tamarindo, a polpa de cajá, e que é um pedido assim que quando a gente começou aqui, era assim, diferente os sabores, né? A gente estava acostumado, que a gente morava no estado de São Paulo, em ah, Taubaté. Aí lá o hum, pessoal fazia, então os de lá eram manga, goiaba, uns outros sabores. Aí aqui a ah, gente tem a manga, mas não teve muita saída. O maracujá, então, por exemplo, o maracujá, a gente carameliza a polpa do maracujá para poder estar colocando junto ao picolé. Então, por exemplo, o morango a gente carameliza. Então, tem assim um certo diferencial. A gente não usa só o pó-sabor para fazer o picolé, a gente coloca esse a mais. entendi, E entendi. aí eu pensei em agregar o gelato, que eu achei uma coisa assim, como eu te falei, eu não conheço, então deve ser diferente no paladar, ao degustar, deve ser bem diferente de um
sorvete, pelo que você colocou no curso, né? Então, eu achei que seria interessante agregar uma coisa diferente, já que a gente procura fazer um picolé diferenciado também. Aham, entendi. Ah, bom, eu não sei, eu na posição de vocês aí, eu acredito que a máquina de vocês tem um mínimo, dá para fazer assim uns 2 quilos, não precisa fazer muita coisa. Uhum. E fazer e testar, justamente para você ter essa sensação, ver o que que é o gelato, sabe? Se realmente vai ser vantajoso para vocês no negócio. Eu acredito que sim, viu? Porque eu tenho percebido que tem crescido muito essa história de gelato no Brasil, eu acho que está num ponto assim que a tendência é só crescer. Eu estava vendo os vídeos do pessoal durante o curso e isso também que me deu aquela vontade de ver um pouco mais. Eu acho que sim. Acho que vocês estão com a faca e o queijo na mão aí, né? Que é a máquina, é a primeira coisa. E outra coisa, os ingredientes, pelo que você me falou, não são tão diferentes, tá? Seria, então, realmente, para fazer o gelato, o leite em pó desnatado é super importante. O glucose, dextrose, o açúcar comum de mesa, né? A sacarose. Isso depois, se Uhum. você quiser, eu escrevo tudo para você, tá bom? Para ficar, tô falando Não, eu vou rápido. ver. É, aí o sabor caracterizante, né? Então, sei lá, café, é, cereja, enfim, pistache, chocolate, o sabor caracterizante e a liga neutra. Ah, isso também a gente usa. Aham. E a liga neutra. Então, basicamente é isso, sabe? Só com alguns. Então, você vai fazer um creme, um sabor de creme amarelinho. Então, vai a gema de ovo, vai baunilha, entendeu? Aí alguns outros ingredientes, mas que são fáceis, são do dia a dia. Os mais diferentes, assim, que um pessoal que não sabe, não produz nada de sorvete, de gelato, não conhece, vocês conhecem, que é a dextrose, a glucose, a liga neutra. É o que mais dá nó na cabeça das pessoas são esses. Mas vocês já Uhum. são familiarizados com isso, pelo que parece. Então não tem, acho que não vai ter muita. É questão de pegar as manhas ali de fazer, cada receita, momento de acrescentar cada ingrediente. Ah, tá. Mas Então, isso. tipo assim, eu tenho que ir seguindo a ordem certa de colocar os produtos, o tempo de estar batendo, temperatura, no caso que a máquina vai atingir na hora que você está fazendo. Então, tudo isso influencia no produto final. Influencia. Isso influencia. Por exemplo, a gente sempre faz a pasteurização, né? Quando é um gelato que vai leite, creme de leite, a gente faz a pasteurização. Então coloca no fogo para levar até 83 graus e depois faz o resfriamento dessa mistura o mais rápido possível. Esse é o processo de pasteurização, né? O processo de para a gente tomar cuidado com contaminação, é a questão da higiene. Uhum. Enfim, aí esfriou essa mistura, aí passa para o processo de congelamento. Aí é a hora de colocar na máquina e bater o gelato, né? Então, assim, tem essas coisas. No processo de pasteurização, a gente tem também o momento de adicionar. Então, por exemplo, eu coloco o leite e o creme de leite. Quando atingir ali 40 graus, mais ou menos, ou seja, está começando a ficar mais morninho, é hora de adicionar os ingredientes em pó para começar a dissolver e também começa o processo de emulsão, né? Quando vai misturar a gordura e água, quando começa esse processo de emulsão, aí já está ali para cima dos 60 graus, mais ou menos. Depois, a liga neutra. Por que que a gente adiciona a liga neutra ali também? Alguns componentes, alguns espessantes da liga neutra, para ele ter o máximo possível
da função dele, para exercer o máximo possível da função de alguns deles, ela precisa atingir ali pelo menos 80 graus, 83 graus. Então é importante que ela esteja nessa mistura também, entendeu? Então, assim, tem vários detalhinhos que são importantes. Esse processo de pasteurização, então, ele já agrega tudo isso. Processo da segurança alimentar, né? Por causa de contaminação, essa questão dos espessantes que precisam atingir essa temperatura para ele trabalhar 100% da função dele, o processo de emulsão, que é a emulsão entre água e gordura. Por isso que é bom seguir o passo a passo. Agora, claro, você fala, não, eu não quero fazer isso, eu vou fazer tudo a frio. Tudo bem, não é que não vai sair um gelato dali, vai sair, mas cada vez você fica mais distante da melhor qualidade do produto, né? O produto final. Cada vez você pode ir perdendo ali alguma coisinha durante o decorrer do processo aí de fabricação. São essas coisas. Mas isso, por exemplo, nas receitas que eu tenho no YouTube, vamos falar assim, em qualquer rede social, tá bem discriminado ali, bem escrito certinho o passo a passo. Quanto mais você seguir no passo a passo, acho que mais perto assim do resultado, do melhor resultado você chega, Entendi. tá? Depois, é claro, tem muita coisa técnica que aí vai ficando, que nem eu falei esse negócio do espessante, tem que atingir 83 graus. Isso é muita coisa técnica, né? Aí dentro do curso tem todas as aulas certinho, falando, mas o grosso por cima, assim, para conseguir fazer a receita, isso fica mais fácil. É só seguir a receita que chega lá. Uhum. Então, o interessante seria na parte ter um termômetro também para poder estar controlando a Ah, temperatura, isso sem correto? dúvida, E sim, aí, na hora de fazer essa parte então, da pasteurização, você falou que seria tipo assim, o primeiro passo, correto? E aí, exato. depois disso, aí eu já seria para estar, já iria para parte da máquina após. O congelamento, exato. Quando passa esse processo de pasteurização, vai para a máquina. É desnatado. Vem aqui. É? Peraí que tem alguém chegando aqui para falar um oi. Tá bom, Tira tá só uma bom. dúvida para mim. Tudo bom? Olá, tudo Mesmo bem e eu você? usando, estamos na luta, estamos na correria. Mesmo eu Joia. usando leite em pó, eu preciso fazer o processo de pasteurização? Precisa, porque é o seguinte, além do leite em pó, a gente coloca também o leite líquido, o leite inteiro, o creme de leite, às vezes o ovo. Então, esses ingredientes, assim, todos esses ingredientes, quando eles são vendidos no supermercado, por lei, né, tanto aí no Brasil, aqui na Itália, eles precisam passar pelo processo de pasteurização antes de ser vendido. Só que o processo de pasteurização não é que dura para sempre. Conforme ele está ali na prateleira do supermercado, já está começando os micro-organismos, eles começam a voltar a agir ali. Então, em casa, quando a gente vai em casa, na gelateria, enfim, quando a gente vai fazer o gelato, é ideal que a gente faça novamente essa pasteurização para sanificar de vez, entendeu? Para começar a fazer o gelato com ele com o risco mais baixo possível de contaminação. Então precisa, não usa só o leite em pó. O leite em pó é só um dos ingredientes. Entendeu? Bom, beleza. Deixa eu trabalhar. Tá bom, bom trabalho. Obrigado. Falou. Então, e aí, só recapitulando, aí nessa, quando eu faço a pasteurização, ali também eu já coloco os ingredientes, no caso, que é para fazer o sabor? Na grande maioria, sim. Grande maioria, sim. A não ser, por exemplo, tem um sabor vou pegar como exemplo aqui, um dos sabores, que a gente chama de amarena. Amarena é uma cereja, né? Uma cereja italiana.
Então, o que que é? É uma base branca, é um gelato branco um creme branco mesmo. Uhum. Se você adicionar ali cereja, qualquer outra fruta, o que que aconteceria? Ia desidratar toda a fruta, né? Ia destruir toda a fruta e esse gelato, ao invés dele ficar branco com a adição das cerejas, ia ficar aquele meio rosa, entendeu? O gelato inteiro ia ficar aquele meio rosa. Então, o que que é feito nesse gelato? Ele sai branco, você faz a pasteurização, põe na máquina todo branco. A hora que você tira da máquina, você adiciona a cereja, a gente chama de variegatura. Variegar é isso, é quando o gelato está pronto, a gente adiciona mais alguns ingredientes. Entendi. Então tem esse de amarena, tem outro que a gente chama, que seria o flocos aí do Brasil. Aqui na Itália a Hum. gente chama de stracciatella. É o gelato branco e a gente adiciona chocolate, o chocolate Legal. derretido, vai Ah, jogando e vai dando uma misturada, então ele fica aquela coisa marmorizada, sabe? entendi. Se eu adicionasse o chocolate lá na pasteurização já, o que que ia acontecer? Ia ficar aquele marronzinho, o gelato ia perder a como se diz assim, a perder a característica verdadeira dele, entendeu? Desse sabor. Você vai fazer um sabor de chocolate, aí sim, aí é tudo ali na pasteurização, tá? Chocolate, se fosse até chocolate, seria até um pouco diferente. O chocolate, como a gente adiciona o cacau em pó e ele é muito ácido, aí ao invés de chegar só a 83 graus, a gente chega a 90 graus, por causa da acidez do cacau, do pó, cacau em pó. Uhum. Então aí nesse seria, ao invés de parar nos 83, a gente leva até 90 e aí sim, aí esfria normalmente, né? Esfria o mais rápido possível. Eu costumo colocar água e gelo na minha pia, enquanto eu estou fazendo, enquanto está esquentando, assim a água vai gelando. A hora que atinge a temperatura, eu desligo o fogo e coloco lá a panela na água, começo a mexer, assim esfria bem rápido. Porque Aí, eu... Fala, quando ela fala. esfria, aí depois é que você leva, então, para bater. É isso? Depois que eu coloco para bater. Eu gosto também, tem a parte da maturação, né? Que é quando a gente deixa na geladeira por algumas horas. Sabe aquela coisa de deixar pegando gosto? Vamos falar assim, Entendi. Uhum. pegar ali para pegar o gosto mesmo. Existe esse processo de maturação que dá uma diferença também. Se às vezes você não está fazendo com pressa, precisa deixar ele, pode deixar ele, por exemplo, uma noite inteira na geladeira, no outro dia o sabor vai estar Acentuado, mais vamos dizer assim. acentuado ali. Então, essa parte é bacana também. Se você está com pressa, está faltando, tem cliente para entregar, você já coloca, assim que esfriou, atingiu 4 graus, que é a temperatura da geladeira, aí você coloca na máquina e bate, tá? Hum. Entendi. E no caso, por exemplo, quando eu for usar frutas, vamos supor, naturais, é igual, tipo assim, igual morango, ou maracujá, qual outro? Vamos supor, kiwi. Entendi. Aí, qual o processo que eu usaria, assim, com as frutas para mim poder estar fazendo? Tá. Aí são duas possibilidades. O gelato com a base de leite, a base de creme, né? Gordura, e o sorbeto, que é a base de água, tá? Hum, O sorbeto, a base de água, é uma coisa bem mais fácil. Você vai adicionar antes de colocar na... Você bate tudo junto ali e coloca na máquina para bater, certo? Então, assim, bom, falando de sorvete, na verdade existem até dois modos. Eu posso fazer um xarope, então eu vou pegar os mesmos ingredientes lá, a água, os açúcares, a liga neutra e fazer um xarope disso. Quando esfriar esse xarope, eu adiciono a fruta, bato e coloco na máquina, ok? Esse é o sorbeto. No sorbeto também eu posso fazer, ao invés de fazer um xarope, eu posso fazer tudo a frio mesmo. Então eu coloco
água, os açúcares, a fruta, bato e coloco na máquina para o congelamento. Então, o sorvete a gente pode fazer esses dois modelos. Ou tudo a frio, ou fazer um xarope e quando esse xarope esfriar, colocar as frutas. Um detalhe. Pera lá, deixa eu só fechar aqui. Um detalhe. Tem muita gente, tem muito gelatieri, muita gelateria, até daqui da Itália, que eles gostam também de colocar a fruta quente. Eu não gosto. Para mim, perde um pouco do sabor. Mas tem gente que faz esse xarope que eu falei e adiciona a fruta no xarope mesmo. Ela desidrata, sabe? Se desfaz inteira. Eu não gosto muito disso. Eu prefiro fazer a frio, tá? Mas existe essa possibilidade também. Ok, ficou claro aí do sorveto? Uhum. Tem essas Sim. três coisas. Então, ou a frio, ou xarope, ou fazer com ela quente também, que eu não gosto muito. Para mim, perde sabor. Aí, a outra parte do gelato, quando a gente faz um gelato com fruta. Então, vai ter o leite, o creme de leite e a fruta. Eu faço todo o processo de pasteurização normal, que nem eu estava falando antes, só que as frutas eu só posso colocar quando a mis... Eu vou falar num resumão, mas são mais as frutas ácidas. Quando a mistura estiver abaixo de 2 graus. Para quê? Para não coalhar o leite. Tá? Uhum. Então, maracujá, kiwi, fruta mais ácida. Eu teria que fazer o quê, então? Eu faço esse processo, pasteurização, esfriou, tá lá a 4 graus na geladeira, eu coloco na máquina, a máquina vai começar a congelar, ou seja, já vai baixar a temperatura, então depois de alguns minutos na máquina, eu posso adicionar a fruta, entendeu? A fruta tem que estar batida, né? Então, o que você Uhum. pode pegar, enquanto está líquido ainda na máquina, você pode pegar um pouco daquela mistura, colocar na fruta, bater, porque às vezes a fruta sozinha, ela não se desfaz, né? Às vezes continua pedaço. Então, para facilitar que ela triture, você pega um pouco daquela mistura, coloca ali, tritura e joga tudo lá. Quando tiver tudo líquido, joga de novo na máquina. Mas o problema de ser uma fruta ácida é isso, tem que ser abaixo dos 2 graus, tá? Esse é um ponto importante. Abacaxi, morango, umas frutas, é ideal fazer isso. Entendi. E outra coisa, você estava falando do creme de leite. Aí esse creme de leite, por exemplo, para gente aqui seria os de caixinha ou é algum creme de leite especial? Tem que ser o creme de leite fresco, Ah, tá? tá. Fresco, ele tem 35% de gordura. Esse de caixinha não dá para considerar como creme de leite. Entendi. Esse não dá. Se você colocar esse, ele vai. Primeiro que os valores, os componentes dele é totalmente diferente do creme de leite fresco. Então, isso já desbalancearia a receita, ia mudar toda a receita, né? Que foi equilibrada. Fora o sabor também. Ele tem um sabor bem diferente. Então, o creme de leite é o creme de leite fresco, tá? Com Fresco. 35% de gordura, é o mais comum, é o mais que mais se acha em supermercado, essas coisas. Tá, entendi. Não, então acho que deu para tirar umas boas dúvidas. Porque aí, igual, não sei, a máquina que a gente usa é aquela que você coloca álcool. Você sabe qual que é, né? Tá. Aham. É dessa. Não, mas bacana, serve Uhum. do mesmo jeito. Tem um rapaz que eu falei com ele uma vez, ele chama Yuri, e ele mora mais lá no norte do Brasil. Ele criou a máquina dele, sabe? É uma hora que eu olhei assim, eu falei, poxa, que criatividade. Então, não tem problema o tipo de máquina. Ela fazendo a função dela, congelando, fazendo o mais rápido possível, né? O gelato ficando pronto ali. As máquinas de gelateria, mais ou menos em 6, 7 minutos, o gelato fica pronto. Hum.
Essas de casa, menorzinha, em torno de 15, 20 minutos, às vezes 25 minutos, depende da receita. Meu, não tem problema nenhum. A máquina funcionando aí, Uhum. pode ser qualquer uma. Ah, então entendi, o Isso não Rafael. vai ter Beleza, erro, não. tá ótimo. Eu vou estar vendo, então. Aí, se de repente você puder passar as quantidades assim certinhas dos produtos, aí eu vou estar vendo aqui para poder estar, de repente, fazendo agora no Natal aqui para o pessoal experimentar sobremesa. Joia? Tá bom. Tá joia. Deixa eu só marcar aqui. Você quer alguma coisa específica, alguma ou algumas receitas específicas para eu te passar já a Não, se você quantidade? tiver alguma coisa assim que seja assim, mais, vamos dizer, o mais simples assim para começo, né? Vamos dizer assim, sem nada muito cheio de coisas. Aí a gente já começa a estar trabalhando isso, porque atualmente a gente está fazendo aqui em casa, mas a intenção é de repente, estar alugando, não um ponto, mas eu acho que seria tipo uma casa assim, que aí daria para o meu enteado estar morando também, e aí a gente usaria a cozinha lá para estar montando a parte da Que sorveteria, legal. Que joia. entendeu? É Tá isso que a bom. gente está pensando no, assim, porque a gente começou isso mesmo, foi em março que a gente pensou nisso. Aí meu marido foi, reformou a máquina que estava com furinho lá embaixo, tal. Aí a gente reformou, como te falei, a gente comprou um motor novo. Aí ele fez a adaptação, já comprou para poder colocar um termostato onde quando atinge a temperatura já mostrar que está atingindo Joia. aquela temperatura e permanece, entendeu? Aí que eu só te mostrar aqui rapidinho para Tá você ver bom. aqui o motor, as coisas aqui. Peraí. Como que eu faço para virar? Como que faz para virar a câmera Você agora? fala Eita, virar a câmera? Ai, meu Deus, que eu não sei também. Vamos ver aqui se eu acho. não, se não, peraí. Deixa eu ver aqui mais. Não, peraí. Eu não sei. Como eu estou no computador, para mim Aham. não aparece. Eu nem sei se tem essa Ah, opção não, peraí, de acho que no deu Zoom. aqui, peraí. Ah, Abriu. joia. Aí, Depois você ó, me. para você curtir o solzinho, já que aí tá frio. Que legal. Nossa, que quintal gostoso, hein? Espaçoso. Então, aí aqui é o motor, Tá. aí aqui é o painelzinho onde liga e desliga, e Ok. aqui aparece a temperatura e a máquina, essa aqui que está coberta. Tá aí embaixo. Que legal, que bacana. Gente do céu, se eu tivesse isso aí no quintal da minha casa, ia ser um carnaval todo dia, viu? E aí a gente tem como eu te falei, a gente tem dois freezers. Aí, Ah, vocês já fazem, já embalam também, que legal. já, e aí a gente, Tamarindo, poxa vida. são, Cajamanga, então, e aí a gente joia. faz. Aí a gente está fazendo também o esquimo, né, que seria creme com cobertura de chocolate, o tentação, que é morango com chocolate, e o esquimococo, que é coco com cobertura de chocolate. Entendi. Mas está ótimo. Deu para entender já, Deu? belezinha. Deu. Então Aí tá a hora bom. que se você me manda para mim o
as receitas, e aí eu vejo e mando também para você. Eu mando mensagem nesse no WhatsApp. WhatsApp. Então tá bom. Tá Tá bom? Eu joia, então. agradeço. Imagina, que isso, eu que agradeço. Um abraço aí para você. Ah, gente, olha que bacana. No finzinho caiu a conexão aqui. Eu não consegui me despedir totalmente da Jucimara, mas foi muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixa o seu comentário aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se você tem alguma dúvida que não tem nada a ver com o vídeo, mas que eu possa responder também num próximo vídeo, tá bom? Vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você ama, se inscrever no meu canal para receber mais vídeos assim, esses bate-papos sobre gelato. E a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo gelato e tchau.